Bem, pessoal, depois dessa abertura, nós vamos agora começar o nosso primeiro assunto dessa manhã com temas embates judiciais na implantação de infraestrutura. Nosso palestrante é o Dr. Alan Faria, do escritório Silva Vitor Advogados, advogado, bacharel em Direito pela FES-BH, também MBA em Direito Empresarial pela FGV, consultor jurídico, atuação em Direito das Tecnologias com ênfase em telecomunicações e internet, tendo acompanhado e desenvolvido diversas teses jurídicas junto às empresas de provimentos de acesso à internet e serviços de telecomunicações, assessor jurídico de diversas associações de ISPs e também atuação com procedimentos administrativos junto à Anatel, demais agências reguladoras e órgãos públicos e atuação especializada em direito das infraestruturas. E também junto com o Dr. Alan, Dr. Tiago Chaves, bacharel pela FEAD, pós-graduado em Processo Civil, coordenador do Departamento de Direito da Infraestrutura do escritório Silva Neto. Então, gostaria de convidar os nossos palestrantes, por favor, o palco é de vocês. Obrigado. Pessoal, bom dia. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente rever os amigos, rever os companheiros de caminhada, de longa caminhada. Então, para mim é um prazer em especial estar sempre com vocês. É difícil pegar a primeira palestra do dia e começar a falar de embate jurídico, né? O pessoal vai falar, pô, acordei para ouvir embate jurídico, mas a nossa participação aqui hoje é na tentativa de trocar ideias com vocês, esclarecer algumas coisas, fazer essa troca, esse compartilhamento de ideias, né? A palavra compartilhamento está tão em voga. Então, essa é a nossa proposta aqui hoje, para a gente conseguir acrescentar um pouquinho, trazer alguma solução, alguma luz aí, para algum embate que, porventura, vocês estejam passando aí no dia a dia de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Alan Silva Faria, sou sócio do escritório. Eu fiz questão de trazer aqui hoje o Tiago também. Tiago Chaves é coordenador do nosso departamento de infraestrutura. A gente tem a ideia de que ninguém cresce sozinho e que ninguém vai chegar aonde é traçado para chegar sem ter uma equipe, e o Tiago faz parte da nossa equipe, e principalmente o Tiago é o coordenador do nosso setor de infraestruturas do escritório. Então, eu trouxe o Tiago aqui hoje para também nos ajudar a trocar ideias, a enriquecer aqui. Como falam, né, todo mundo tem que ter uma parceria, né? O Batman e Robin, o Zorro e o Tonto, né? Brincadeira. Mas temos que ter umas parcerias para a gente conseguir chegar aonde que a gente deseja, e o Tiago vai nos ajudar aqui a contribuir. Às vezes, muitos de vocês já falaram com o Tiago, já trocaram mensagem, e-mails, né? E até muitos falam que o Tiago é como se fosse o Lombardi, né? Só se ouve falar, mas nunca se vê. Então, a ideia nossa aqui também é que o Tiago possa nos enriquecer aqui com ideias, Tiago. Então, seja muito bem-vindo aqui também à Rede Telesul. Pessoal, vou passar rapidinho um vídeo aqui, em menos de um minuto, só para quem não conhece, conhecer o nosso escritório e apresentar o nosso escritório. Pessoal da técnica, dá o play aí para mim, por favor. Falar da história da Silva Vitor Faria e Ribeiro é dar uma volta pelo passado. Lá atrás, quando decidimos nos especializar no mercado das telecomunicações, não tínhamos a certeza do nosso sucesso garantido. Mas sim, carregávamos conosco a certeza do valor e da qualidade da nossa prestação de serviços e para quem queríamos entregá-lo. Acreditamos no poder da informação, acreditamos na relevância e importância que a internet teria na vida das pessoas e, portanto, acreditamos no crescimento dos pequenos provedores de internet. Tínhamos a certeza de que, com nosso empenho e capacidade técnica,
levaríamos muitas pequenas empresas a construírem suas vidas épicas no mercado de provedores de internet. E assim fizemos. E continuamos fazendo até hoje, com paixão e dedicação. 10 anos se passaram e crescemos lado a lado dos provedores de internet, construindo relações verdadeiras e duradouras com muitos clientes e parceiros, somando nossos esforços a empresas de notoriedade regional e nacional. Agregamos e cultivamos talentos, pessoas fundamentais e que hoje possibilitam a Silva Vitor Faria e Ribeiro ter um time de advogados pronto para atender todas as necessidades de um provedor de internet. Silva Vitor Faria e Ribeiro, advogados associados. Referência em consultoria jurídica no mercado de ISPs e telecomunicações. Só para apresentar um pouquinho o nosso escritório, a gente já está com o setor aí há muitos anos, né? Até antes mesmo da Silva Vitor, a gente já trabalhava com os provedores. Temos o prazer de falar que somos assessores jurídicos da Abrint, da própria Rede Telesul, da Abramult também, né? Da Apronet. E mesmo antes da Silva Vitor, a gente já trabalhava, né? Eu e o Paulo aí, Paulo desde 2005 já trabalha com os provedores. Vimos a Aérea do Discado, passamos pelo rádio, e agora a gente está na saga da fibra, né? A corrida pelo ouro da fibra. Apresentando um pouquinho o nosso escritório aqui, as áreas que a gente atua. A gente não atua só com infraestruturas, não só com tributário, mas com várias áreas que são afetas aí ao dia a dia de vocês. Tá? Minha missão aqui hoje é falar sobre alguns embates. Infelizmente, não tem como a gente falar sobre todos os embates, porque senão a gente ia sair daqui amanhã de manhã e, mesmo assim, ia ser pouco. A gente tem inúmeros e inúmeros embates no que tange à infraestrutura. A maioria desses embates é sobre o compartilhamento dos pontos de fixação, quando a gente fala em poste, ou a gente fala em uso de faixa de domínio. Mas a gente tem inúmeros e inúmeros outros embates. E o legal, pessoal, é que, às vezes, nasce um problema em determinada localidade que outra ainda não enfrentou e vice-versa. Então, essa capilaridade nacional faz com que a gente possa também trazer problemas que ainda não surgiram em determinados locais, mas que já se apresentam em outros, e já fazer, na verdade, o que a gente chama de uma advocacia preventiva, uma advocacia, eu costumo brincar aí com quem me conhece, igual o Lion dos Thundercats fazia, né? A visão além do alcance. É o que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho, então, desses embates que a gente vê aí no nosso dia a dia. Tá? Mas antes de falar dos embates, eu queria perguntar para vocês que tipo de compartilhamento que é esse? Ou para quem que eu peço esse compartilhamento? Alguém sabe me dizer? É uma boa possibilidade, né? Muita gente fala comigo assim, esse compartilhamento aí deve ser solicitado à Mãe Natureza. Pode ser também, né? É uma foto, pessoal, não é montagem, tá? É na esquina do meu escritório lá, e o pessoal foi ancorando lá na árvore, e a árvore virou uma compartilhadora de infraestrutura. Mas aí a natureza se rebelou e também colocou uma CTO linear na própria infraestrutura de telecomunicações. Brincadeiras à parte, pessoal, é para a gente começar com uma pergunta, né? Quem é obrigado a compartilhar? A gente já sabe que é difícil pedir para a Mãe Natureza o compartilhamento, mas quem é obrigado a compartilhar? Essa é uma pergunta que ela tem uma dimensão muito legal, porque, às vezes, a gente não tem ideia de que nós mesmos somos obrigados a compartilhar. E a resposta para essa pergunta é: todo mundo é obrigado a compartilhar, desde que tenhamos infraestrutura com capacidade excedente. E quando a gente fala em infraestrutura com capacidade excedente, nós estamos falando em qualquer tipo de infraestrutura de suporte.
E existe uma diferença que eu acho que, para a gente começar um debate, tem que ficar muito claro o que é infraestrutura de suporte e o que é infraestrutura de telecomunicações. E muita gente confunde esses conceitos. Pessoal, infraestrutura de suporte é tudo que suporta os serviços de telecomunicações. Infraestrutura de telecomunicações precisa de uma infraestrutura de suporte. E quando a gente fala em infraestrutura de suporte, pode ser o poste, pode ser um duto, pode ser um duto de petróleo. Tem um cliente nosso que compartilha, inclusive, um duto de petróleo. Ele coloca na braçadeira a fibra dele, passando nesse duto. Então, tudo aquilo que suporta uma infraestrutura de telecomunicações é uma infraestrutura de suporte. Inclusive, as torres. As torres são infraestrutura de suporte, porque elas suportam uma infraestrutura de telecomunicações. Então, a corrida pela fibra hoje faz com que a gente esqueça que, se eu tiver uma capacidade excedente em uma infraestrutura de suporte, eu sou obrigado a compartilhar. Então, quem é obrigado a compartilhar? Todo mundo que tem uma infraestrutura de suporte excedente. Isso é legal de dizer, porque muitas empresas estão sendo notificadas para compartilhar e falam assim: não, eu não vou compartilhar. Esse poste é meu, porque muitas têm poste próprio. Esse duto é meu, porque muitas têm dutos próprios hoje. E muitas também são obrigadas, pessoal, a compartilhar o próprio ponto de fixação, porque a gente tem um espaço sobrando no ponto de fixação. Então, muito cuidado, porque vocês vão ser chamados a responder essa pergunta e muitas vezes vão ser compelidos a compartilhar. Assim como a concessionária é obrigada a compartilhar, quem tem infraestrutura de suporte também é obrigado a compartilhar. Bom, vamos aqui começar a adentrar nos principais embates aí, jurídicos acerca do tema. Tá? Um dos principais embates que a gente tem hoje, pessoal, é a questão do índice de reajuste contratual. Por quê? Porque sabedores, empresários, sabedores dos índices de reajuste contratual, sabemos que o IGPM e o IGPDI, hoje, estão batendo casas assustadoras, chegando aí a 38%, em alguns meses, no acumulado do ano, 40%. Fazendo com que os contratos de compartilhamento, pasmem, mesmo os contratos aqui da região de vocês, comecem a tomar padrões, preços astronômicos. Quando foi editada a resolução 004 de 2014, o famoso 3,19, não sei se vocês sabem, mas a Copel aqui no estado, ela não praticava os 3,19, ela praticava um preço inferior aos 3,19. E ela, em 2014, ela atualizou o valor para 3,19. E aí nunca houve essa discussão aqui no estado de vocês sobre preço. Mas a pandemia mudou muita coisa, inclusive trouxe outras discussões para onde não havia. Uma das discussões que a gente tem hoje é a questão do preço, mas não o preço em si, o preço com base no índice, que reflete esse aumento assustador do preço de compartilhamento. Se me permite uma consideração, a questão do índice de reajuste dos contratos, ele faz toda a diferença quando a gente tem um olhar final para o faturamento da empresa. Isso porque, se a gente fala de um índice mais atual, que reflete melhor a recomposição da moeda hoje, que é o IPCA, nós trazemos um reflexo para o faturamento da empresa muito menor que se, porventura, esse preço vier a ser atualizado por outros índices que atualmente são previstos em contratos, o IGPM, o IGPDI. Então, essa discussão surge aqui no estado do Paraná. Como o Alan colocou, a Copel ela vem aplicando o preço de referência, então essa discussão ela passa pelo preço, mas não pelo preço em si, pela questão do índice de reajuste. Os empresários devem se atentar à questão do índice para verificar a possibilidade de trazer uma redução de faturamento para as empresas. A alteração desse índice traz um impacto muito favorável nos contratos de vocês. E fazendo esse gancho aí, pessoal, a gente já tem, inclusive na nova minuta da resolução, que está sendo estudada pela Anatel e pela ANEEL, a gente já tem a indicação
de que vai ser recomendado o IPCA. Inclusive, no evento da própria Abrint, o representante da ANEEL deixou bem claro que eles vão indicar o IPCA como índice de reajuste dos contratos. Mas indicar não quer dizer que vai ser obrigatório. Então, muito cuidado com isso, tá? Ah, não, mas ele falou que vai indicar a aplicação do IPCA. Ok, mas não quer dizer que vai ser compulsório, obrigatório. Então, existe uma discussão muito grande sobre isso, ok? Não obstante isso... Pois não, Tiago. Até em questão da nova minuta que irá substituir a resolução 004, em reflexo a essa sugestão da ANEEL, nós já verificamos no mercado algumas companhias de energia alterando os seus contratos para constar o IPCA. Então, isso já mostra, muito embora seja ainda uma mera sugestão, que a tendência do mercado é que, de fato, o IPCA seja implementado aí nos novos contratos. Inclusive, a gente trouxe aqui, pessoal, a minuta da resolução, ela fala ali, ó, perto daquele traçado amarelo, será referenciado, tá? E atualizado por meio do Índice Nacional IPCA, ou do índice que venha, porventura, substituí-lo. Então, a gente tem a minuta, a gente tem, inclusive, o voto do Infraim, que é diretor da ANEEL, e a gente também tem algumas decisões judiciais nesse sentido, demonstrando que o melhor índice a ser aplicado ao contrato de compartilhamento é o IPCA. E informação: grandes operadoras sempre aplicaram o IPCA em seus contratos. Oi, Grupo Telefônica, Grupo Claro, sempre tiveram. A gente fez uma pesquisa levantando todos os contratos dessas grandes operadoras, e a grande maioria desses contratos, não vou falar todos, porque senão vão me chamar de mentiroso, tem um contrato deles lá que não é. Mas a grande maioria desses contratos aplica-se o IPCA. Por quê? Porque o IPCA, sem adentrar muito nessa questão de índice contratual, ele tem menos impacto no que tange aqui relações com commodities, dólar. O IPCA, ele não tem tanto impacto quanto o IGPM e o IGPDI. Então, as grandes empresas, as Big Telcos, elas já tinham ciência disso. E, ao contrário de nós, elas conseguiam negociar os seus contratos, elas conseguem negociar, o que a gente nunca conseguiu negociar, elas conseguiam colocar o IPCA. Então, essa é uma discussão que, para vocês aqui, ela está muito latente, principalmente porque, com o IGPM e o IGPDI batendo casas assustadoras, os valores começam a ficar bem salgados. Uma outra discussão, pessoal, que eu acho importante trazer, é uma discussão que tem surgido agora, que é a questão da cobrança por elemento passivo de rede. Nesse sentido, é uma discussão que começou a nascer principalmente no nordeste do país, com a Enel, né, lá no Ceará. A Enel, para quem não sabe, ou para quem não está acompanhando de perto, resolveu cobrar e colocar em prática uma cláusula contratual que já existia no contrato deles, que é a cobrança de 6 vezes o valor do ponto de fixação por cada elemento passivo de rede. Trocando em miúdos, eles vão cobrar 6 vezes 11,54, que é o valor que eles pagam lá por ponto de fixação, para cada, entre aspas, CTO no poste. Então, para cada CTO, eles vão cobrar na casa dos R$70 por CTO. É ilegal essa cobrança? Ilegal não, porque já estava prevista no contrato. Ela é antiética, ela é abusiva, ela é extorsiva a cobrança? Sim. Ilegal, a gente não pode falar que essa cobrança é ilegal. Mas, doutor, nós não temos esse problema aqui, né? Eu escuto muito pessoal falar, nós não temos esse problema aqui. Por enquanto. Fazendo o exercício do Lion lá, a visão além do alcance, se porventura o contrato de vocês for alterado, porque, como eu costumo dizer, lá em Minas, a boa nova corre, né? Então, as concessionárias vão, que eu comecei a implementar essa cobrança aqui.
essa vai lá, vai começar a implementar também. Eu recebi ligações do pessoal de outras concessionárias falando: doutor, ferrou. O meu contrato prevê 10 vezes o valor do preço, e eu assinei o contrato, nem li essa cláusula. Por enquanto a concessionária não cobra, mas pode ser que ela vai querer cobrar em determinado momento. Até porque a gente sabe, pessoal, que a receita oriunda dos serviços de energia elétrica, ela está caindo assustadoramente. Independentemente da região que você seja, vocês têm ouvido falar em fazenda solar. Todo mundo está fazendo fazenda solar para fins de produzir sua própria energia ou diminuir o consumo de energia. Então, somos sabedores que a receita deles está caindo. Uma hora ou outra, eles vão criar outros tipos de cobrança, e essa é a nossa visão nesse sentido. Tá? Agora, nos contratos aqui de vocês, existe um preço previsto, fixado, me corrija se eu estiver errado, por cada elemento passivo. Tá? Acho que é 23,11. Esse aqui é o contrato que a gente tem. Ficou um pouquinho pequeno ali, na cláusula 5.1.1. O valor determinado é 23,11. Pessoal, doutor, não tem como eles cobrarem aqui R$70, porque se eu pago já 23,11 por CTO, por elemento passivo, já está previsto no meu contrato. Essa é uma discussão que tem lá também, pessoal, que é uma solução inclusive de algumas empresas de equipamento, para que não seja colocada CTO no poste, e para que vocês fujam dessa cobrança, por exemplo, por elemento passivo, já existem outras estratégias. Tá? Eu trouxe aqui só uma estratégia, que é essa CTO linear, que, dependendo das normas técnicas, pode ser implementada, dependendo das normas técnicas, ok? Só a título de conhecimento. Mas não é o ideal. Por que não é o ideal? Porque se eu ponho uma CTO no vão, uma CTO linear, onde que eu vou ter que ancorar a minha escada? Na própria cordoalha, né? Nos próprios cabos. Sim, mas eu vou ter que colocar, se eu tenho uma CTO linear, eu tenho que colocar a minha escada, às vezes, para dar uma manutenção naquela CTO, ancorada na cordoalha ou no vão. Eu não vou ancorar no poste, em determinados casos. E aí eu começo a gerar outros tipos de problema, principalmente com sindicatos, com riscos ainda maior para os funcionários, e a gente começa a gerar outros problemas, né? Porque vamos tentar fugir dessas cobranças. Mas aqui que eu queria um pouquinho mais da atenção de vocês, porque falam assim: não, aqui a gente não tem esse risco, não. E aí, recentemente, principalmente no grupo aqui da Rede Telesul, o pessoal virou e falou para mim assim: doutor, eles vão alterar a cláusula contratual. Não foi isso, Carlão? E aí vocês estão achando chifre na cabeça de cavalo aqui? Posso assinar o contrato? Vai passar de 4 ou 5 anos no acumulado para 12 meses. E aí o que o pessoal falou? Isso é bom, que aí eu posso ir renovando o meu contrato a cada 12 meses. E aí, não sei se vocês se lembram, mas eu falei no grupo que eu não orientaria a assinatura desse contrato. Por quê? Insegurança jurídica. O que está acontecendo no norte? Cobranças abusivas por elemento passivo. Se eu tenho alteração do contrato anualmente, vocês concordam comigo que numa janela de 12 meses eles podem vir e alterar a cláusula de cobrança por elemento passivo, gerando a insegurança jurídica? Mas nós não vamos aceitar, isso é outra coisa. Quando a gente fala em segurança jurídica, e a gente fala de ter um prazo aqui, é justamente para que esses tipos de estratégias não ocorram. Na época que eu falei isso, eu não tinha nascido essa discussão ainda. Eu falei assim: vai vir alguma coisa, eu não sei o que vai vir ainda. A propósito, na época, eu me recordo, foi tema de um grande embate lá no escritório, porque assim como a maioria de vocês entendiam que não havia qualquer problema, eu particularmente também segui essa linha de raciocínio, porque não via, naquele momento, algo que pudesse prejudicar os provedores em proceder à assinatura desse contrato. Mas hoje fica muito nítido que essa renovação anual do contrato
pode e provavelmente trará alguns prejuízos diante desse caso narrado pelo Alan lá com a Enel. O que a gente busca aqui e orienta é que o contrato com uma duração de vigência maior, ele evita que vocês sejam surpreendidos com disposições contratuais novas, condições contratuais novas, e que vocês tenham aí, portanto, uma relação contratual sadia e perpétua, sem surpresas durante toda a vigência do contrato. Inclusive, lá na Enel, pessoal, eles cobravam inicialmente 3 vezes o valor do ponto de fixação. Com as renovações contratuais, que passaram para 6 vezes o valor do ponto. Então, vejam, se eu tenho um contrato em que eu posso alterar as cláusulas a cada 12 meses, vocês concordam comigo que a gente fica vulnerável no que tange aqui essas possíveis alterações dentro de ciclos pequenos de 12 meses? E isso que há um tempo atrás a gente não conseguia caracterizar ou dar um exemplo, mas para mim fica muito claro que esse é um exemplo de insegurança jurídica que pode nascer. Ah, não, mas aqui eles cobram 25. Tá bom, e se eles atualizarem o valor a cada 12 meses, fazendo com que esse valor seja R$100 por elemento passivo? Nós fizemos um estudo de caso lá no Ceará, com uma empresa em específico. A empresa ela tem 2.100 CTOs. Ela trouxe os dados dela para a gente. Ela paga, em termos de compartilhamento, o valor de R$33 mil de compartilhamento, considerando o Porsche a 11,54. Ok? Considerando a cobrança que foi anunciada, ela passaria de 33 mil de custo de compartilhamento para 213 mil de custo de compartilhamento. Isso não é morte súbita, isso é morte instantânea. Ninguém vai conseguir suportar um custo operacional a título de compartilhamento se esse tipo de cobrança for implementada. Então, quando a gente traz o problema da cobrança por elemento passivo, a gente consegue linkar esse problema também com a questão do prazo de alteração de contrato, o prazo bem curto, fazendo já esse juízo de possibilidade que isso venha acontecer aqui. Você quer falar alguma coisa, Tiago? O que eu ia complementar é que, nesse caso concreto da Enel, como você colocou, a cobrança vem sendo feita num patamar de 6 vezes. Mas nós já temos conhecimentos de companhias elétricas que têm cobrado 10 vezes o valor do ponto de fixação por cada elemento passivo na rede. Então, se a gente está num cenário aqui de 6 vezes, que sai de um faturamento de 30 e vai para quase 200 mil, num faturamento de 10 vezes, nós estamos falando de 300 mil de faturamento. Então, é algo realmente que vai impactar muito o faturamento de todos vocês. Bom, dando continuidade aqui, pessoal, outro problema que a gente tem muito aqui é a questão do prazo de análise dos projetos, né? A gente tem vários e vários pedidos aqui. A gente sabe que a norma está sendo revisada e uma das questões é reduzir esse prazo de análise de projetos, né? A gente estava conversando ontem, alguém virou e falou comigo assim: doutor, tem um prazo lá que eles estão, eu não me recordo quem foi, eles estão sendo abusivos, tem quase 90 dias que ele não me responde. Eu falei, está dentro da norma ainda, 90 dias está ótimo. Tem local aí que eles estão pedindo, fazendo análise de projeto com 120, 150, 200 dias. Tem local que demora até mais de ano. Exatamente. Então, mas lógico que o ideal seria que esse prazo seja cada vez mais reduzido, para que tenha mais efetividade. Então, um dos problemas que a gente tem, principalmente em determinadas concessionárias, é a questão do prazo para análise de projeto. Então, muitas empresas têm utilizado, pessoal, da estratégia de ação judicial para conseguir cumprir os seus cronogramas, conseguir cumprir as suas metas, os seus planos de expansão. Tem cliente nosso que a gente já tem jurisprudências nesse sentido, eu trouxe algumas aqui para vocês, depois eu peço ao pessoal da Rede Telesul para compartilhar a nossa apresentação aí nos grupos. A gente tem algumas decisões judiciais nos quais os juízes já estão entendendo que ultrapassar um prazo que já é bem longo é um sinal de prejuízo para as empresas. Então, tem clientes nossos que eles protocolam os projetos junto à concessionária e já juntam a antecipação de tutela, a decisão, junto com o projeto. É uma estratégia? Sim.
eles não podem ultrapassar o prazo de 90 dias, porque senão tem multa. Então, é um embate que algumas empresas têm enfrentado. É o melhor cenário, é o melhor dos mundos? Não. Mas é uma solução? Dependendo, sim. Nós estamos falando de um recurso que é escasso. Não tem espaço para todo mundo. Então, esse é também um embate que a gente tem enfrentado aí. Nesse ponto, sobre a questão do prazo de análise de projetos, numa dessas respectivas ações, a concessionária de energia manifestou nos autos dizendo que o motivo da demora na aprovação, na análise desses projetos, era o fato de que eles só tinham 2 funcionários para poder fazer a análise de 1.000, 2.000, 3.000 projetos mês. Obviamente que num cenário de escassez de funcionários para fazer a análise desses projetos, não há a mínima condições de que seja obedecido o prazo regulatório aí de 90 dias. Então, a própria concessionária reconhece que a falha e o excesso de prazo na análise desses projetos decorre internamente de questões burocráticas dela, de mão de obra insuficiente para fazer a análise desses projetos. É bom dizer também que aqui, como eu falei, a gente tem muitos problemas com a Copel, mas a Copel também tem muitos pontos favoráveis. A gente tem que saber também reconhecer esse lado. Uma dessas questões é a criação de equipes mais robustas, mais preparadas com as pessoas para fazer esse tipo de análise. Como eu falei, se 90 está ruim, em algumas localidades é ainda pior. Tá? Então, assim, lógico que a gente busca o melhor dos mundos, mas o Tiago bem ressaltou aí que a própria companhia, ela deixa de criar, ela deixa de otimizar, mesmo sabendo, pessoal, que esse recurso, o custo para o recebimento desse recurso, ele é quase, na nossa opinião, ele é quase zero, porque já tem que manter a infraestrutura de suporte, já tem que manter os postes. Tá? Além do fato de muitas concessionárias terem sistemas informatizados para protocolo desses projetos. Como aqui na Copel, né? Exatamente. Um outro embate que a gente tem recebido muito aqui de vocês é a questão de criação de desculpas, subterfúgios das companhias, principalmente da Copel, para reprovar os projetos. Eu trouxe aqui 2 exemplos que a gente tem recebido muito. Um exemplo é a questão do pedido de alvará construtivo antes mesmo da análise do projeto. Veja, como que eu posso apresentar um alvará para construir uma coisa que eu nem sei se vai ser aprovada? Eu não estou falando que não tem que apresentar o alvará. Eu estou falando que como que as empresas vão ter um custo operacional para obter um alvará se elas não sabem se o projeto vai ser aprovado? Então, a recusa da concessionária em analisar o projeto com base na não apresentação do alvará construtivo, na minha opinião, é um subterfúgio para não apreciar o projeto, na nossa opinião, ok? E aí a gente já tem, inclusive, decisões judiciais combatendo essa questão também. Trouxemos aqui até uma decisão de antecipação de tutela, na qual o juiz falou, opa, peraí, você tem que analisar o projeto. Você não pode não analisar o projeto ou indefir o seu projeto porque você não trouxe o alvará de construção. Então, esse é um dos subterfúgios que a gente vê que foi criado. Um outro subterfúgio é a questão de ART. Muitos de vocês vêm até nós falando o seguinte, não, olha, agora estão solicitando da gente aqui que a ART tem um prazo de validade. E não só prazo, indicação de ruas pontuais. Todas as ruas, né? Esse é um outro subterfúgio, né? O pessoal do CREA virou e falou assim, não tem nem onde eu colocar todas as ruas. Você imagina eu pegar um projeto e colocar todas as ruas que estão no projeto? Nunca existiu isso aqui. Então, o que a gente vê, pessoal, são criações de procedimentos e estratégias para fins, às vezes, de modificar a fila, a ordem de preferência. E, pasmem, na resolução 001, conjunta Anatel e ANEEL, resolução de compartilhamento de 99, lá já deixa claro, na nossa ótica, que existe um direito à preferência. O que seria esse direito à preferência? Se eu entro com o meu projeto e há qualquer tipo de necessidade de ajuste do projeto, eu tenho que ter da companhia um prazo para regularizar. Tanto é que a norma fala, 001, em suspensão
do prazo de análise, de 90 dias. O prazo de 90 dias é um prazo total para análise do projeto. Então, só para deixar claro para vocês. Inclusive, a gente já tem decisões também nesse sentido, falando que tem que ser respeitado esse direito à preferência. Porque o que a gente vê em várias concessionárias são a criação de subterfúgios, desculpas, entre aspas, para que os projetos não sejam aprovados. E aí o que acontece? Sua RT está vencida. Eu trouxe até um e-mail aqui, foi a Elimara, uma engenheira que faz projetos aí para o pessoal aqui, que me encaminhou esse e-mail, do CREA respondendo que não existe isso de vencimento de ART. Outro motivo que causa aí muita indignação na maioria de vocês é o fato da companhia, muitas das vezes, quando da análise preliminar do projeto, indefere por um motivo X, devolve o projeto para a empresa fazer as devidas correções, e a empresa, na sequência, quando reapresenta o projeto na expectativa de que ele será aprovado, vem novamente uma segunda reprova, agora por um motivo completamente diverso do primeiro. E aí, muitas das vezes, inclusive, a empresa perde a oportunidade de ocupar aquele ponto de fixação determinado, porque uma terceira empresa teve o seu projeto analisado, né, na frente, justamente porque não teve a suspensão do prazo de análise do projeto para que fossem feitas as devidas correções. Isso acontece muito, pessoal. Foi indeferido um projeto porque você não apresentou aqui o seu alvará de construção. Aí você corre lá, tira o alvará, reapresenta o projeto, aí vem um indeferimento assim, não tem mais espaço, não. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão. Então, não estou falando mentira, né? É um problema que tem nascido e que tem se tornado aqui cada vez maior. Mas sempre tem saída, viu, pessoal? Um outro problema que a gente gosta de tratar e trazer, pessoal, é a diferença entre compartilhamento e servidão. A gente tem tido alguns casos aí, e já foi até objeto de questionamento por alguns de vocês, no que tange os problemas com os particulares que querem contraprestação para deixar vocês passarem nos postes da companhia que às vezes estão em propriedades particulares. Alguém aqui já teve esse problema? Levanta a mão. Fazenda, em alguns locais aqui, condomínio, sim. E aí o que vocês fazem às vezes quando o cara vira lá e fala assim, não vai passar aqui não. Dá um cafezinho, e esse cafezinho aqui é um pontinho de internet pergunta, lá, né? Só que não esqueçam, pessoal, a boa nova corre. Às vezes você vai ter que passar mais em 10 fazendas na frente. Aí você dá um ponto aqui para esse, você vai ter que dar para mais 10. Então, sempre façam essa conta. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem vários casos aqui, eu trouxe até alguns casos aqui para vocês, de que algumas empresas fizeram isso. Só que aí o próprio fazendeiro saiu ligando para todos os vizinhos da frente onde a rede da empresa ia passar. Falou, me deu um ponto aqui de internet, viu? Se ele passar aí, você perde um ponto também. E aí a conta começa a ficar cara. Mas vejam, vocês não são obrigados a dar qualquer contraprestação. Vocês não são obrigados a pagar para usar uma infraestrutura que vocês já estão pagando. Vocês já pagam para a companhia. E nesse sentido, muitos falam assim, mas aqui passa o poste, mas eles nunca me pagaram nada para esse poste estar aqui. Né? Ele fala assim, não, essa servidão não foi instituída. Meu irmão, isso é problema seu com a companhia. Eu tenho o projeto e tenho o contrato com a companhia. Nesse sentido, o que a gente orienta? Lavra-se um BO, notifica-se, mostra o contrato, mostra o projeto, e se não for o caso de uma solução amistosa, tem que entrar com uma ação judicial. A gente já teve caso, inclusive, de pessoas que falavam assim, não, se passar aqui eu vou cortar, ou muitas vezes as fazendas são distantes, você entrou aqui na minha propriedade, né, colocou a fibra, não me falou nada, eu vou cortar sua fibra, vem aqui e me dá um cafezinho. Muitas das vezes, inclusive, chegaram a realizar os cortes. As empresas ficaram aí 2, 3 dias completamente inoperantes,
até que fosse possível obter uma ordem judicial para que ela entrasse ali na propriedade e fizesse o lançamento novamente dessas fibras. Então, assim, quando a gente fala em infraestrutura de suporte já lançada em determinadas localidades, que sendo essa infraestrutura de terceiros, seja o poste da companhia dentro de uma fazenda, ou seja o poste da companhia de energia elétrica dentro de um condomínio, eu não tenho relação jurídica com o proprietário daquela localidade, eu tenho relação jurídica com quem é dono da infraestrutura de suporte. E aí a gente tem um outro problema também que a gente enfrenta quando a gente fala nesse sentido, que é a questão, das vezes, o síndico não deixar com que eu entre no prédio para atender um cliente meu que mudou para lá porque tem uma exclusividade. Alguém aqui já passou por isso? Muitos, né? Às vezes chega lá, o síndico fala assim, não, aqui essa empresa não atende aqui não. Pessoal, aí existe o direito de passagem. Por quê? Porque, vejam, entramos dentro de normas técnicas da própria agência no que tange o atendimento ao cliente. O cliente, ele tem o direito de escolher o prestador dele. E o condomínio também é uma parte do cliente. O cliente tem uma parte naquele condomínio. Então, ele pode escolher o prestador de serviço. Não aceitem esse tipo de obstáculo, porque ele é ilegal. Notifiquem, lavrem o BO, se for o caso, judicializem, mas o seu cliente tem direito a obter a prestação de serviço de vocês. Vocês têm o direito de passar em determinado local, em determinado condomínio, para atender o referido cliente. Outro problema, pessoal, é a distinção entre compartilhamento e faixa de domínio, que é uma coisa que, inclusive, a gente já tem ações judiciais, né? Já tem várias decisões nesse sentido. Às vezes, o DR, o DENIT e a própria concessionária que explora a rodovia de vocês querem cobrar pela fibra que está no poste. Quem já passou por isso aqui? Muitos, né? Querem cobrar pela fibra que está no poste. Aí você fala assim, não, mas cara, eu não uso a faixa de domínio, eu uso o poste. Eu não estou fazendo uso efetivo da faixa de domínio. Aí ele fala, não, mas a sua fibra está suspensa aqui, passando na minha faixa de domínio. Aí a gente até brinca, né? Fala assim, então você quer cobrar pela sombra que a fibra vai fazer em dia de sol. Porque se for em dia de chuva, não vai ter nem dia nublado, não vai fazer nem sombra na faixa de domínio. Então, é notório a diferença entre faixa de domínio, o uso efetivo da faixa de domínio e o compartilhamento. Pessoal, não aceitem, tá? Não existe essa obrigação de vocês pagarem ainda mais, seja para companhias concessionárias que exploram a rodovia, DR, DENIT, se quando eu faço o compartilhamento e não uso efetivamente a faixa de domínio, eu não tenho que pagar pela faixa de domínio. E a gente já tem várias decisões nesse sentido, né? Inclusive ações pela própria Rede Telesul. E isso foi, inclusive, já objeto de parecer do antigo Ministério de Ciência e Tecnologias, fazendo essa distinção de forma muito clara. Então, realmente, não há qualquer tipo de dúvida nesse sentido, sobretudo diante desse parecer do Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso. Pessoal, outros problemas que a gente tem a ver com o uso efetivo da faixa de domínio, não só com o compartilhamento, ou quem é obrigado a compartilhar. E nesse sentido, trouxe até algumas fotos aqui, quando a gente fala em uso efetivo da faixa de domínio, são quando vocês colocam de forma efetiva a infraestrutura de suporte, o poste próprio, ou o duto subterrâneo próprio. Então, quando vocês colocam a infraestrutura de suporte, mesmo que seja para suportar a infraestrutura de telecomunicações, vocês usam de forma efetiva a faixa de domínio. E a gente sabe, e teve até o julgamento no STF da 6482, a DI 6482, que declarou a constitucionalidade do artigo 12 da Lei 13.116, no que tange a não cobrança pelo uso efetivo da faixa de domínio. Então, já é um assunto, vamos assim dizer, um pouco mais consolidado aqui nesse sentido. Mas, volta e outra, a gente recebe algum questionamento nesse sentido. E a gente já tem, inclusive, jurisprudências também quanto
a relação da gratuidade quando eu efetivamente ocupo a faixa de domínio, né? E a gente também já tem ações aqui também pela própria Rede Telesul. Já temos ações contra o próprio DENIT e ações também contra o próprio DR, no que tange essa cobrança indevida. E, pessoal, agora a gente tem o que a gente está chamando aqui da menina dos olhos. De vez em quando a gente sempre tem um questionamento que ele começa a tomar proporções mais gigantescas, né? Quem aqui, levanta a mão, por favor, está tendo problema com o retorno das concessões das rodovias para o DR, no que tange o fim das concessões? A gente sabe que Ecocataratas acabou a concessão, acho que Viapar também está para acabar, se não acabou. Da Viapar já finalizou também, salvo engano, Ecopistas está para finalizar. Isso. Algum de vocês já está sofrendo com algum tipo de problema aqui no que tange o retorno da infraestrutura para o Estado, para o DR? Levanta a mão, por favor. Ainda não? Ok. Mas é uma coisa que... Ninguém teve não receberam nenhuma notificação ou comunicado da Ecocataratas ou de outras concessionárias de rodovias pedindo para que fossem reapresentados os projetos que antigamente foram aprovados por essas concessionárias, notificações do DR, comunicado nesse sentido? Se não tiveram, vai ter, porque já tem umas empresas que nos procuraram nesse sentido, tá? Só para esclarecer aqui, já caminhando para a gente fechar aqui o nosso painel, pessoal, com o retorno da concessão para o Estado, o DR aqui do Estado de vocês, do Paraná, está com o entendimento de que vocês vão ter que reapresentar todos os projetos para o próprio DR. A gente fez uma reunião, inclusive, com o Eloy Piana e com o Elton, que é presidente aqui. A empresa do Elton está com esse problema, só para depois não falar que o advogado é proliferador do caos, né? Ele está criando o chifre em cabeça de cavalo, depois vocês perguntam para o Elton que ele está com esse problema. E aí eu posso citar a empresa dele, porque ele nos permitiu falar sobre isso, tá? Vejam bem, ele tem contrato com a concessionária, a concessão está voltando para o Estado, para que o Estado, enquanto não feita uma nova concessão, faça essa gestão e repasse para uma terceira, para uma nova empresa que vai ser uma nova concessionária. Nesse sentido, o que o DR quer? Que ele reapresente novamente todos os projetos dele. Como o DR, às vezes, já sabe que ele não vai ter força para cobrar pelo uso efetivo da faixa de domínio, o que o DR quer fazer? Ele quer cobrar pela análise de todos os projetos novamente. E aí vai gerar uma grana significativa, além de uma insegurança jurídica tremenda. Ok? Só que a gente já tem, por exemplo, manifestações do próprio DR retratando para a gente que quando é apresentado um projeto inicialmente para uma concessionária, para que esse projeto seja aprovado, existe uma chancela do DR ao projeto que foi apresentado à concessionária. Então, se existe uma chancela do DR para aprovar o projeto inicialmente, ele não pode falar que ele não tem acesso ao projeto, ou que no banco de dados dele não existe esse projeto. Outra coisa, existiria o risco, um questionamento que fica, existiria o risco do próprio DR reprovar esse projeto que já havia sido aprovado? Um bom questionamento aí, Tiago. Inclusive, é uma insegurança que pode pairar aí ainda mais, porque se já está tudo lançado, aprovado, eu estou pagando, e aí vem o DR para reanalisar, pode ser que nesse meio do caminho houve edição de uma norma ou uma atualização, alguma coisa nesse sentido, e que aquela estrutura que hoje está regular, ela vai passar a ser irregular. Nós temos o entendimento, nessa atual conjuntura, que não há que se falar em reapresentação de projeto. Posso falar numa assinatura de um novo contrato com o DR, sem onerosidade, sem contraprestação, sem pagamento, ok. Mas falar que eu tenho que reapresentar e refazer todos os projetos, a gente entende que isso vai gerar um custo muito grande e uma insegurança jurídica também muito grande para as empresas, tá? Só para completar, além disso, vejam, se o DR te obriga a refazer esses projetos e ele repassa
a infraestrutura, a estrada para um terceiro, vocês vão ter que apresentar o projeto de novo para o DR, pagar e depois reapresentar o projeto de novo para a terceira que vai assumir a rodovia. Às vezes vão ter que pagar 2 vezes. Então, muito cuidado com isso. Porque, não quero discutir isso, não. Eu tenho poucos projetos. Eu vou pagar isso aqui. Paga uma vez, paga 2 vezes. Porque provavelmente ele vai repassar a administração da rodovia para uma outra companhia. Para finalizar também, um ponto importante, a própria Lei Geral de Antenas, ela diz que uma vez concedida a autorização para a ocupação daquela infraestrutura, aquela autorização ela tem um prazo de vigência de 10 anos. Então, como que dentro desse prazo de vigência vem o DR ou uma outra concessionária de rodovia exigir que vocês refaçam a apresentação dos projetos, se aquele projeto, aquela autorização tem uma vigência de 10 anos? Muito bem colocado, Tiago. Existe uma segurança jurídica na Lei 13.116, que a gente chama carinhosamente de Lei das Antenas, que determina que essa autorização pelo uso do espaço, ele se dá pelo prazo de 10 anos. Tá? Pessoal, nós já estamos aqui em cima do nosso tempo. Podemos abrir para perguntas aqui, se porventura tiver? Dá tempo? Dá? Pois não? Olá, muito interessante o seu tema. Eu venho conversando com os colegas, né, que eu me preocupo muito com o futuro da nossa ocupação, mas aí basicamente eu vejo uma solução no que você fala sobre o compartilhamento ser obrigatório. O ponto da fixação, acho que tranquilo, se você puder ancorar um outro AS lá, tranquilo. Outro tema é a questão do condomínio, né? Pode, não pode, né? E às vezes o problema é a desordem. Entra uma, entra duas, entra três, entra quatro, entra cinco, e aí começa uma a danificar a outra, muitas vezes sem maldade, mas quem vai saber, né? Se foi mesmo sem maldade ou não. Então são várias fontes ali, né? Então acho que a parte mais interessante realmente é essa questão da obrigatoriedade do compartilhamento, mas eu acredito do ponto de fixação, porque a fibra do teu, quem já está ocupando, você não consegue afirmar se ele está usando a totalidade ou não, que não tem como saber, a rede é dele. Então, no caso, seria mesmo o ponto de fixação do compartilhamento. E tem uma tabela de preço para não ser abusiva, porque eu tenho o ponto que compartilhar, só que eu cobro X por poste, digamos, um valor inviável. E quanto à CTO, na Cordoalha, meu projeto já foi iniciado assim, porque eu entendi que era inviável você fixar a CTO no poste. Na ocasião, no meu projeto, era R$17 por poste, e eu achei inviável. Como é que você chama? Cleverson. Cleverson, obrigado aí pelas suas considerações. Você me fez aqui recordar uma questão que eu acho que é muito importante as empresas se aterem aqui hoje, pessoal, porque é o seguinte: todo o mercado, seja qual for o seu nicho, principalmente quando a gente fala no que tange aí a questão empresarial, ele vai se regular em algum momento. A gente tem aqui 2 agências reguladoras, a Anatel e a ANEEL. Mas eu não estou falando desse tipo de regulação. Eu estou falando que o próprio mercado vai começar a se regular. Então, assim, fazendo um gancho com o que você falou, que a gente sabe que tem algumas empresas que não atuam de forma regular, né? Pessoal, a cada dia que passa, o próprio mercado vai começar a se regular. Por quê? Porque competir com quem está extremamente irregular, para o mercado de vocês, é extremamente prejudicial. Então, isso é importante dizer. Aqui ninguém faz apologia à ocupação irregular. Aí, nesse sentido, a gente dá toda e total razão para a companhia de energia. Ok? O que eu quero dizer com isso? Quando existe uma inércia dos entes reguladores, quando existe uma inércia da companhia em fiscalizar, o próprio mercado vai começar a se regular. E quando eu falo isso, é porque já existem ações judiciais de empresas contra empresas, porque elas não conseguem mais competir em pé de igualdade com esses players no mesmo nicho de mercado. Por exemplo, o cara começa a baixar o ticket dele, a baixar.
cara não paga, às vezes, tributo, o cara não tem custo de infraestrutura. Como que eu vou competir com esse cara? Ele está, com perdão da palavra, avacalhando, prostituindo o mercado. Então, já existem ações de empresas contra empresas. Aí vocês vão falar assim, pô, mas você está fomentando isso? Não sou eu. Não sou eu que estou fomentando ações judiciais de empresas contra empresas. Mas veja, o próprio mercado vai começar a se regular, porque existe aqui uma competição completamente desleal. E nesse sentido, se temos inércia da companhia, dos entes reguladores, o mercado vai ter que se regular. Então, isso é uma coisa que a gente vê, e obrigado pelas suas contribuições aqui nesse sentido, para a gente fazer esse gancho, que isso vai começar a acontecer cada vez mais. Porque aquelas empresas que não têm intenção de se regularizar e querem continuar competindo em pé de desigualdade, elas vão começar a sofrer esses tipos de ações. Tá? Então, só para deixar deixa aí para vocês. Oi, aqui. Meu nome é Carlos, sou da NG Telecom. Muito obrigado pela palestra, obrigado pessoal da Rede Telesul por proporcionar isso a nós, muito frutífera mesmo. Na verdade, eu tenho duas perguntas, eu vou fazer a primeira, se permitirem fazer a segunda, eu faço a segunda para não tomar do pessoal ali a oportunidade para outros. A primeira é em cima do que o doutor falou a respeito dos condomínios. Nós atendemos algumas cidades onde naturalmente tem esses condomínios, e com isso nós temos uma dificuldade muito grande com os síndicos mesmo. Isso é notório, acho que todo mundo aqui sofre desse mal de síndico, né? Então, o que acontece? Quando o doutor falou a respeito das ocupações que nós temos nos condomínios verticais, horizontais, perdão, é fácil, porque eu tenho o poste lá dentro, eu consegui a concessionária, fica fácil. E quando se trata de vertical, também a mesmo pensamento, a mesma linha, o meu cliente quer o produto, ele quer o serviço, eu preciso notificar o prédio, o condomínio, como que funciona exatamente, se o doutor puder explicar? Ótimo questionamento aqui. Vamos lá. Quando a gente fala em condomínios que são verticalizados, e a gente colocou aqui na nossa apresentação, existe o direito de passagem. Porque todo prédio, vamos assim dizer, todo prédio tem a sua tubulação. Tem a tubulação elétrica, tem a tubulação de esgoto e também tem que ter a tubulação de telecomunicações. Então, essa infraestrutura que passa pelo prédio, que passa pelo condomínio, ela chega até a casa do cliente. Então, veja, quando eu falo em atender o cliente num condomínio vertical, num prédio, é falar o seguinte: o cliente tem o direito de escolher o prestador dele. E o cliente faz parte do condomínio também. Então, o serviço ele tem que chegar até a unidade autônoma, até a unidade do cliente. O síndico ele não pode criar subterfúgio ou escolher empresas específicas para atender ali. A gente sabe muitas vezes que o síndico ganha o ponto de internet, a gente sabe de tudo isso. Mas vejam, não vou brigar não, porque ali eu só tenho um cliente. Aí você vai para o outro prédio. Não vou brigar nem porque ali só tem 2 clientes. Muitas vezes, quando a gente fala em brigar, não é brigar, mas é fazer valer o direito que não só o cliente tem de escolher o prestador, mas você tem a obrigação, pelo termo que você assinou com a Anatel, de atender o seu cliente quando você tem infraestrutura e capacidade técnica de fazer. Ou senão você vai tomar uma reclamação da Anatel porque você tem a capacidade e você não quer atender o cliente, né? Então, nesse sentido, na nossa visão, não cabe essas imposições de síndico. O que eu tenho que fazer? Notificação formal. Se for o caso, lavrar um BO, ok? E, se for o caso, pedir para que o próprio condômino, ok, acione o condomínio, colocando para o condomínio que ele não está conseguindo ser atendido pela empresa dele, porque o síndico está colocando algum obstáculo. Às vezes resolve, tá? Porque na hora que o condômino fala assim, eu vou levar isso para a assembleia, aí o síndico fala assim, não, peraí, passa lá, não leva para a assembleia, não. Então, existem algumas estratégias. Quando não resolver nesse sentido, aí a gente vai ter que entrar com uma ação judicial. Doutor, só completando a dúvida do colega, a gente tem enfrentado em alguns casos exatamente isso, mas tem enfrentado também, às vezes, a desistência do cliente em contratar ou continuar com a empresa, às vezes é uma mudança de endereço, principalmente em mudança de endereço acontece isso. O cliente diz, olha, me perdoa,
não queria cancelar, não quero trocar por outro, mas eu não vou entrar lá e já vou ficar de cara amarrada com todo mundo. Aí a alegação sempre é aquela, é uma empresa só ou duas, porque vem muita gente, a gente não tem segurança no condomínio, vem muita gente que danifica os cabos dos outros moradores. Então, ele mesmo acaba sendo convencido pelo síndico a desistir e continuar na opção do síndico, entendeu? Só completando. Ô, Carlos, foi muito boa a sua intervenção nesse sentido, porque muitas vezes você foi muito cirúrgico. Muitas vezes o cliente não quer se indispor com o síndico, ou o cliente não quer se indispor com o condomínio. E aí o que eu vou fazer? Pô, eu vou ter um custo de ação, um custo, vou gastar com isso, às vezes para atender 1, 2 clientes, às vezes para mim não vale a pena. O que eu poderia fazer diante disso? Nós já temos casos, inclusive, que as empresas foram até o PROCON, em determinados locais, e foram atrás do Ministério Público. O Ministério Público atuou. Exemplo, cidade de Chapecó. Na cidade de Chapecó, o Ministério Público começou a autuar todas as empresas que tinham exclusividade nos locais. Foi de condomínio em condomínio e começou a autuar, inclusive, os próprios condomínios por estar ferindo o direito do consumidor. Então, veja, não obstante eu não querer gastar energia ou eu não querer gastar recursos financeiros, eu posso ir lá no Ministério Público e falar assim, olha, esse mercado aí está prostituído, você vai ter que atuar nesse sentido, fazer uma denúncia que seja, uma denúncia anônima que seja, e não tem custo para nada, não tem custo operacional, não tem custo financeiro para fazer isso, porque o Ministério Público, só uma deixa aqui, nisso que você está falando, o Ministério Público tem o dever de agir em defesa do consumidor, e o consumidor está sendo lesado nesse sentido, porque ele está sendo obrigado a escolher uma prestadora que ele não quer, ou está sendo compelido a escolher uma prestadora que não era do gosto dele. Então, nesse sentido, pode ser utilizada essa estratégia também. Bom dia. Eu queria saber a respeito da faixa de domínio. A Copel, ela exige da gente, quando a gente vai apresentar um projeto, a gente fazer um projeto do DR também, sendo que ela já tem o poste lá com a faixa de domínio. Não sei se é para atualização deles. Por que eles pedem isso, no caso? Vamos lá. Como é que você chama? Vilmar. Vilmar, sua pergunta é muito boa. Inclusive, a gente já tem essa discussão aqui dentro da própria rede Telesul, né? Nós entramos com uma ação contra o DR, contra a Copel, justamente nesse sentido, tá? E contra a Viapar também. Para quê? Para falar, para obter uma determinação judicial, no sentido de que a concessionária, a Copel, não possa exigir o contrato ou o projeto aprovado com o DR, porque eu não vou fazer uso da faixa de domínio, eu vou fazer compartilhamento de infraestrutura, que é justamente a distinção entre os dois institutos, que a gente prega muito aqui, principalmente na região de vocês, porque isso é muito latente aqui. Então, se eu faço compartilhamento de infraestrutura e eu não faço uso da faixa de domínio, Copel, para analisar meu projeto, você precisa que eu entre com o projeto no DR ou eu tenha contrato com o DR se eu não vou fazer uso da faixa de domínio. Eu acho que essa é a sua questão, né? Nós ganhamos a tutela nessa ação, mas infelizmente o juiz julgou improcedente a nossa ação, falando que a gente teria que ter sim um contrato. Infelizmente a gente chega a ter alguns absurdos no sentido de falar, não, mas você está ali no espaço aéreo, então você está usando o espaço aéreo, né? O Código Civil fala que quando eu passo a servidão de determinada localidade, seja ela qual for, eu passo o uso do solo, subsolo e espaço aéreo. Para quem que o DR passou a servidão daquela subfaixa ali, daquele trechinho ali onde está o poste? Para a Copel. Então, quem tem que gerir isso? A Copel. Porque quem tem a servidão para usar o solo, subsolo e o espaço aéreo? A Copel. Não é o DR. Então, se eu não vou, mesmo que seja via aérea,
mesmo que seja via subterrânea, se eu não vou colocar a minha infraestrutura de suporte, eu não faço uso da faixa de domínio, eu faço compartilhamento. Cabe debates nesse sentido. Não obstante a gente ter perdido aqui na primeira instância a ação, nós já estamos recorrendo, já fizemos um pedido de efeito suspensivo para revigorar a liminar anteriormente deferida pela Justiça em prol dos associados da Rede Telesul. Essa exigência feita pela Copel, ela é tão contraditória que, dependendo da regional da Copel, não há esse tipo de exigência. Então, a própria Copel se contradiz internamente quanto a essa exigência. A regional A, por exemplo, faz esse tipo de exigência, enquanto que a regional B nunca exigiu das empresas a apresentação de projeto ou até mesmo a formalização de algum contrato com a UDR ou a concessionária de rodovia. Então, a gente consegue explorar isso ainda e demonstrar essa própria contradição interna dentro da própria Copel. Bom dia. Voltando na questão do condomínio, o nome é Jefferson. Quando o síndico se opõe a fazer algumas exigências, e até a infraestrutura que está lá, ele alega que já não suporta mais, e daí vai existir uma obra para poder fazer o atendimento do cliente. Existe alguma coisa nesse sentido, né? Uma ação que possa... Se existiu alguma ação nesse sentido, de o síndico exigir que não dá para executar porque tem que fazer uma obra? A gente já viu... bom dia, Jefferson. A gente já viu em algumas localidades, principalmente em condomínios verticais, prédios mais antigos, que não tem, por exemplo, uma infraestrutura já preparada para suportar o número de prestadores, né? Ou então a gente já viu, por exemplo, o pessoal que coloca algum tipo de cabo ou alguma coisa nesse sentido, por exemplo, cabos coaxiais, né, que ocupam a infraestrutura inteira, né? Então, assim, quando precisar fazer qualquer tipo de intervenção ou obra, a gente cai numa questão de inexistência de viabilidade técnica para que seja feito isso. Aí, nesse sentido, realmente o condomínio teria que fazer uma obra e aí eles implementarem, mas aí eles têm um fundamento para falar o porquê que não está sendo deixado ou determinado que a sua empresa ingresse lá, porque não cabe mais, não suporta tecnicamente e não tem outra estratégia ou outro caminho para se passar. Nesse sentido, aí estaria válida a negativa do condomínio, mas por inviabilidade técnica, e se o condomínio não quiser fazer essa obra ou passar um outro duto, que seja, para atender o cliente. Tá? Pois não? Acabou? Estamos estourados. Pessoal, obrigado aqui pela participação de vocês. Estou aqui na feira, se alguém quiser trocar ideia, tirar alguma dúvida, nossos contatos também estão aqui do escritório. Nos sigam nas redes sociais também, a gente posta muita coisa, principalmente notícias, decisões, teses. Fiquem à vontade aí para compartilhar conosco também informações, dúvidas. Queria agradecer imensamente aí a presença de todos e a participação. Muito obrigado, viu?